Shalom, meus queridos irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno estudo sobre a diferença inerente entre marido e mulher. Um marido não pode simplesmente usar seus próprios sentimentos e emoções como uma forma de entender os sentimentos e emoções de sua esposa. É interessante que o movimento feminista criou uma consciência de muitas reivindicações válidas. Nasceu como resultado de mulheres sendo abusadas por uma sociedade não cristã judaica dominada por homens. Como resultado, as mulheres se sentiram humilhadas e lutaram pela igualdade. Os judeus observadores da Torá, no entanto, eles não tiveram que responder às alegações das mulheres, porque as mulheres judias nunca foram submetidas a abusos e humilhações. Elas nunca foram relegadas à importância secundária na sociedade. O rei Davi, no Salmo 113, versículo 9, ele descreve a mulher como Akeret Habayit, que no hebraico moderno seria traduzido como a dona de casa. No hebraico, a palavra akeret vem da mesma raiz da palavra ikar, que significa essência. A mulher, então, ela é considerada a essência do lar. A importância dos ocupantes não é determinada pela natureza dos trabalhos que ela desempenha. No entanto, um lar judaico é um lugar onde o nosso Mishkan Meat, ou seja, o nosso santuário, é como um templo em miniatura. E a mulher, então, ela recebe o papel central em criá-lo. Ela não se levanta para este desafio se ela não reconhece seu papel importante na construção do seu lar. Ela pode até se tornar, que Deus não permita, uma Okeret Habayit, ou seja, uma pessoa indiferente, uma pessoa que rouba, que trafica sua própria casa, porque a palavra Okeret tem a mesma raiz da palavra Akeret, só muda a vogal. Então, o que nós podemos entender? Que esse movimento feminista teve um tremendo impacto em todo o mundo, e seus efeitos, naturalmente, se espalharam também para a sociedade judaico-cristã. Isso causou o questionamento do ensino básico das Escrituras, que homens e mulheres são diferentes. Na Torá, nós vemos a clara diferenciação entre os gêneros do fato de que há todo um setor de mandamentos que as mulheres estão isentas de se apresentarem. Como os mandamentos foram dados para refinar e purificar nossas personalidades, e as mulheres receberam menos mandamentos que os homens, podemos deduzir que deve haver uma diferença inata inerente à natureza de homens e mulheres. Ou seja, essa diferença se estende a todas as dimensões. Essa ideia, ela é expressa nas palavras hebraicas panim, que significa face, e a palavra penim, que significa interior. Ambas as palavras têm exatamente as mesmas letras na mesma ordem. Sabemos que o hebraico existe uma conexão entre a composição da palavra e o seu significado. A semelhança entre as palavras significa que o panim, a face, é o reflexo do penim, ou seja, o ser interior. Ninguém pode negar o fato de que existe uma diferença externa entre homens e mulheres. Mesmo que os homens e mulheres tendem a usar as mesmas roupas, os mesmos penteados, os mesmos nomes, sempre haverá uma diferença fisiológica inerente entre eles. Essa diferença no panim, ou seja, na face, que é o externo, indica
a diferença no penim, ou seja, no interior, naquilo que é interno. Também vemos essas diferenças básicas quando observamos os padrões fisiológicos que homens e mulheres experimentam em seus ciclos de vida. Fisiologicamente, os homens geralmente são estáveis. Em um homem saudável, desde a puberdade até a velhice, as únicas mudanças que ocorrem em seu corpo são as de um processo gradual de envelhecimento. Este não é o caso das mulheres. Desde a idade em que a mulher atinge a puberdade, o seu corpo inicia um processo de fluxo constante. Seu ciclo mensal dita que todo dia seu corpo é diferente do dia anterior. Este ciclo atinge um crescente quando o corpo está pronto para ficar impregnado. E se ela engravidar ou não, seu corpo experimenta novamente mudanças significativas. Há também constantemente mudanças hormonais ocorrendo em seu corpo, que influenciam todos os sistemas do corpo. Se uma mulher engravida, o corpo começa a se preparar para o processo do parto, que não pode ser comparado a qualquer outra coisa no mundo. O seu corpo experimenta enormes mudanças durante a gravidez. Cada dia da gravidez, o nascimento real, o estágio pós-natal e o período de lactação são tempos de grandes mudanças no corpo de uma mulher. As flutuações são agudas e contínuas por longos períodos. A experiência de passar por essas mudanças é algo que os homens nunca podem entender verdadeiramente. No entanto, muitas vezes esperamos que as esposas abordem a vida com as mesmas atitudes que os homens têm. Esse pode ser um erro grave e essencial. Os homens são capazes de abordar a vida com mais equilíbrio emocional, porque eles têm corpos que atendem a tal disposição. Os homens simplesmente não podem analisar os próprios sentimentos e emoções para tentar entender os sentimentos e emoções de suas esposas. Este erro do marido usar-se como um barômetro para os sentimentos de sua esposa é um dos maiores problemas em Shalom Bait, ou seja, a paz na casa. No caso aqui, o marido, ele não consegue entender porque a mulher, ela acaba subindo numa cadeira gritando só porque viu uma barata. Ora, ele não tem nenhum problema apenas arremessando a barata, ele pisa nela com um pé. Ou talvez ele se encontre em um estado indefeso de confusão porque ela não consegue entender, porque hoje o marido não consegue entender por que sua esposa hoje amanhece chorando por causa de alguma coisa, até que num dia anterior talvez ela tenha rido daquela situação. Nós devemos entender a situação e reconhecer o fato de que a justificativa para essas mudanças nas disposições das esposas. As mulheres têm todo o direito de mudar de humor, mesmo sem motivo aparente. Os homens, no entanto, não têm tais desculpas. Seus corpos são relativamente estáveis no que diz respeito ao funcionamento fisiológico, e isso fornece talvez uma das percepções de por que certas obrigações no casamento são colocadas exclusivamente no homem. No casamento judaico, sob a roupá, que é aquela tenda, na copa do casamento, um homem ele aceita em si 3 obrigações. Ele é o Kezuzi Oná, ou seja, as 2 primeiras mitzvot, ou seja, os 2 primeiros mandamentos, são relativamente diretos. Referem-se
a obrigação de um homem de fornecer comida, roupas e abrigo à sua esposa. O terceiro mandamento, o mandamento de Oná, inclui muitos outros problemas. Eles precisam compreender e responder às necessidades emocionais da esposa e cumpri-las. Isso é também uma parte integrante desse mandamento no casamento. Outras formas de proximidade são parte integrante do mandamento. A mulher não recebeu tal mandamento. Ela não tem que fazer da mesma maneira correspondente como o mandamento que foi dado ao homem no casamento. Talvez por sermos fisicamente mais estáveis, ou seja, os homens, quando eles tomam essa direção, os homens têm a mente mais fortalecida, mais trabalhada, o emocional do homem é mais equilibrado. Então, eles se tornam responsáveis por criar uma atmosfera adequada nos seus próprios lares. Eles têm que ser a âncora, o fator estabilizador nesse relacionamento potencialmente, às vezes, tumultuado. Quando Deus disse a Abraão para ouvir sua esposa, a Torá, a Bíblia, nos diz: tudo o que Sara disser, você faça. Ou seja, ouça a voz de sua esposa. Isso está lá em Gênesis 21:12. De acordo com as regras da gramática, deveria ter sido escrito Shema lekolá, ou seja, ouvir a voz dela, e não bekolá, literalmente na voz dela. Deus criou a mulher modesta e fechada. Ela pode ser ofendida ou insultada e não revela sua mágoa. Portanto, a responsabilidade é colocada sobre o marido para ouvir em sua voz, para dar ouvidos e ouvir a voz silenciosa que vem de sua alma. Ela pode não declarar abertamente o que a está machucando, mas um marido temente a Deus tem que ouvir sua voz, ou seja, becolá, para reunir corretamente o que deve ser entendido em sua voz, a fim de compreender seus sentimentos. Porque o mandamento é inteiramente nas mãos do marido. Temos que ver o sucesso do casamento em nossos ombros. Sim, nós mulheres temos que carregar o nosso lar, porque nós somos como colunas. Mas os homens também, eles devem carregar o sucesso do casamento em seus ombros. Muitas vezes depende do marido compreender a sua esposa e adentrar no seu coração, no interior do seu coração, para compreender os seus atos e as suas palavras. No entanto, a fim de cumprir adequadamente esse mandamento e, deste modo, proteger os nossos lares femininos, o lar, que é o lugar da nossa habitação como mulheres, os maridos, eles devem proteger com Shalom Bait, com paz em Shalom Bait. Então, nós devemos entender que existe uma diferença básica e inerente entre homens e mulheres. Sem esse entendimento e sem as sensibilidades que devem acompanhá-lo, é impossível cumprir esse mandamento apropriadamente. Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe, que o Senhor possa nos fazer entender o quão importante é nós cumprirmos o nosso papel como mulheres, mostrando a nossa face, revelando o nosso interior, e que os maridos possam experimentar dessa preciosidade de olhar para a face da sua esposa e, ao olhar para ela, ele possa compreender todos os anseios do seu coração. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe você, mulher, abençoe você, marido,
para que vocês possam compreender essas diferenças que existem nas emoções, nos sentimentos, no comportamento de uma mulher. E que nós, mulheres, possamos transmitir para os nossos maridos a essência do melhor do nosso interior. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que essa palavra possa fazer a diferença na sua vida, que você seja abençoada para a glória do nosso Deus e que haja Shalom Bait, ou seja, paz no seu lar, para a glória do nome do nosso Senhor Yeshua, o nosso Messias. Amém.